Bom dia, senhores e senhoras jornalistas. Cumprimentos especiais aos cabo-verdianos nas ilhas e na nossa imensa diáspora pela luta que sabiamente tem travado contra a pandemia do novo coronavírus e a doença da Covid-19. Visando a preparar a primeira sessão de junho, estivemos no grupo parlamentar em jornada descentralizada desde o dia 5 do corrente mês, com visitas e encontros de trabalho fora da sede, nomeadamente ao empreendimento Casa para Todos, aqui na cidade da Praia, à Câmara Municipal, à IFH, ao Hospital Agostinho Neto, ao Centro de Proteção Civil e ao INPS. Estes encontros de trabalho e fiscalização permanente do grupo parlamentar do MPD continuarão nos próximos dias. Esta primeira sessão plenária do mês de junho terá, além de importantes iniciativas legislativas, uma interpelação pedida pelo PAICV sobre a habitação, bem como perguntas ao Governo dirigidas ao Sr. Ministro da Saúde e da Segurança Social. O Governo da nona legislatura, liderado pelo Dr. Ulisses Correia e Silva, desde cedo reconheceu a importância fundamental da habitação no país como desígnio nacional e necessariamente pilar fundamental no debelar da pobreza, na edificação de um país seguro e, sobretudo, no almejado desenvolvimento económico. A eficiência no funcionamento do setor da habitação está elegida no programa do Governo como fundamental, não só para a diminuição do setor da imobiliária, da reabilitação urbana e das cidades, mas também para a inclusão social das famílias e a mobilidade das pessoas. A democracia, tal qual conhecemos, depende, essencialmente, para a sua consolidação, uma atitude séria, responsável, sobretudo comprometida com valores da dignidade da pessoa humana. A promoção da habitação condigna é obrigação não só governamental, mas de todos os atores políticos e sociais em qualquer sociedade moderna. A promoção, instigação e defesa de edificação clandestina, mormente nos bairros de maiores dificuldades económicas e sociais, quando por atores políticos, além de muito grave, apresentam como um atentado direto à própria democracia. É sem dúvida o pior serviço que, enquanto políticos, podíamos prestar à nação. Devemos, enquanto partido, todos exigir mais e melhor política pública para a habitação, mas devemos imiscuir solenemente de qualquer promoção à desorganização ou edificação clandestina e ilegal. Repudiamos o que assistimos nos últimos dias com o PAICV, uma estratégia política perigosa de sublime e falaciosamente impingir um sentimento de revolta e tristeza nas pessoas, utilizando famílias em situação de vulnerabilidade social no bairro do Alto da Glória, com o intuito maior de colocar a opinião pública cabo-verdiana contra a Câmara Municipal e contra o governo deste país. Mas quem não se lembra do antigo nome de batismo do bairro? Não vou dizer porque sou cristão. Nunca seria demais lembrar aos cabo-verdianos da precária e triste situação que também encontramos, por exemplo, na Ilha de Boa Vista, no bairro da Boa Esperança, onde este governo está investindo 1 milhão de contos para edificar, requalificar e dar melhores condições de vida àquelas famílias. Ou na Ilha do Sal, no bairro da Alto São João e na Terra Boa, onde os investimentos são de 1.300.000 contos. Apesar da herança do programa Casa para Todos, lançando em 2009 pelo então governo do PAICV para construir 8.000 casas, não respondeu o mínimo esperado. Demonstrou de um falhanço político gritante. Iniciado sem um projeto executivo especializado, sem um estudo prévio ou anteprojeto baseado no conhecimento efetivo real do déficit habitacional por ilhas e concelho, sem fiscalização, com uma dívida ao país de mais de 200 milhões de euros. Estamos a falar de mais de 22 milhões de contos. Portanto, a falaciosa mensagem de que construíram 6.000 casas e que em 4 anos o governo do MPD não conseguiu fazer a distribuição das casas, temos a dizer que, em março de 2016, envolvidos 5 anos e 3 meses da assinatura do contrato de financiamento, somente 36,4% das casas do programa Casa para Todos estavam concluídas, ou seja, 2.188 habitações, sendo 916 da classe A, 951 da classe B e 321 da classe C, que deixaram dinheiro para a construção e a conclusão do programa Casa para Todos. Também uma falácia. Este governo encontrou várias obras paralisadas e não encontrou nenhum tostão em cofre algum. Portanto, é falsa narrativa. O dinheiro deve ter significado nos cofres da Caixa Geral de Depósito em Portugal. Repassaram, sim, uma dívida de aproximadamente
22 mil contos à UEFH em 2016, deixando-a com contas no vermelho. Passar ainda a mensagem de que as casas de classe B e C seriam também para as classes mais vulneráveis deste país é uma outra falácia. Estas classes de casas, por decreto regulamentar número 21/2014 de 25 de abril, estipulou que o público-alvo seria pessoas ou famílias cujo rendimento salarial situava entre 60 a 250 mil escudos. Portanto, estamos a ver que não passou de uma falácia. É patente na opinião pública nacional que a filosofia adotada pelo então governo do PICV veio confirmar a politização e a gestão partidária do programa Casa para Todos, numa matéria tão cara ao país, que teve como resultado a edificação insuficiente de casas, em condições de poderem ser comercializadas, e com a maioria delas inacabadas, com problemas ligados às propriedades dos terrenos, sem acesso à água, energia ou rede de esgoto. Resumindo, dizer que os cabo-verdianos, e em particular aqueles que vivem aqui na cidade da Praia, votaram e votarão sempre para garantir políticas que dignificam, organizam e enaltecem as nossas cidades e, sobretudo, colocam a capital do país à dimensão dos sonhos dessa grande nação. Na sua dimensão legislativa, o Parlamento cumprirá mais uma intensa agenda, sob o entendimento de que a cultura é a salvaguarda de um povo, é a sua entidade e carisma, sua bandeira e garante a unidade nacional. O Governo traz mais uma vez ao Parlamento uma importante proposta de lei que estabelece os princípios e critérios de ação do Estado na dinamização, proteção e incentivo à produção, distribuição, exibição e divulgação da arte, do cinema e da atividade cinematográfica e audiovisual nacional, realizada ou produzida no território cabo-verdiano. Por outro lado, também o Governo definiu que o desporto será transformado numa escola de valores e de cidadania na formação de um cabo-verdiano com novas atitudes e comportamentos perante o país e no seu relacionamento com o mundo, e um fator de desenvolvimento e um instrumento privilegiado para a projeção da imagem internacional de Cabo Verde. Assim, dando cumprimento a um vasto programa de profundas reformas no setor do desporto, este Governo traz ao Parlamento a proposta de lei que estabelece o regime jurídico da luta contra a dopagem no desporto em Cabo Verde. Esta lei claramente vem complementar a Lei de Base da Atividade Física do Desporto, instrumento orientador do novo paradigma do desporto, o Estatuto da Utilidade Pública Desportiva para as Federações Desportivas, que permite uma relação transparente entre o Estado e as federações, bem como o Estatuto da Prática Desportiva em regime de alta competição, estabelecendo as medidas específicas de apoio ao desenvolvimento da alta competição e ou a Bolsa de Atleta, o regime jurídico das escolas de iniciação desportiva para incentivar o desenvolvimento desportivo escolar do atleta e, no limite, porém marcos fundamentais e importantes desse Governo na promoção do desporto e na luta por um desporto limpo e íntegro, visando a credibilidade de Cabo Verde como plataforma especializada de organização de eventos esportivos. Muito obrigado.